Olha só, eu acho que muitos de vocês já viram essa notícia sobre o personal trainer almoçando, fazendo uma refeição num ambiente insalubre que é o banheiro. Antes que venham com algum tipo de piada sobre a frescura, é nada demais fazer uma refeição no banheiro. Eu fui militar no Rio de Janeiro, eu fui paraquedista militar e com certeza já fiz refeições em ambientes bem piores, comparado ao do personal trainer. Porém, era uma questão de necessidade. O personal trainer, ele não tem necessidade nem essa urgência, essa compulsão. Eu preciso comer agora, senão eu vou morrer de fome. Principalmente no banheiro. O personal trainer, ele está para promover a saúde e com certeza a higiene, ele é um braço da saúde. E vem aquela pergunta, o personal trainer, ele está mais ligado ao corpo ou está ligado à saúde? A saúde é em detrimento do corpo ou o corpo em detrimento da saúde? Tá? Essa é uma questão que está sempre sendo colocada em debate, porque foi muito confundido que o corpo ele deveria ser como se fosse o carro-chefe. Nós vemos em competições estéticas, como bodybuilder, a exigência do corpo perfeito, a questão de sociedade, hoje em dia a epidemia da magreza com as canetinhas, mas só que olha só, a saúde, há muito tempo, na década de século XIX, século XX, começou o movimento higienista. O movimento higienista foi uma crítica social e moral pelas questões do passado, porque tinha uma falta de saneamento básico enorme. E isso causava diversos problemas relacionados à saúde. Então, mesmo depois de anos, assim, 2 séculos, você percebe que a pessoa parou de... foi feita uma reforma no saneamento básico, não foi em geral no Brasil, mas só que mesmo assim o personal trainer escolhe fazer uma refeição no banheiro, tá? É muito tragicômico, porque para não dizer pior, né? Mas enfim, a saúde ela é ligada à higiene, isso aí não é novidade. Então, cara, olha só, o personal trainer ele tem que fazer uma mudança comportamental, ajudar a entender a importância da saúde e do treinamento físico. Daí que nós vamos para outra situação, que seria a vigorexia, que alguns colocam como se fosse o contrário da anorexia, desculpa, a anorexia inversa, que seria o complexo de Adonis ou até mesmo a dismorfismo. Nisso aí, você vê que tem uma alteração relacionada à imagem. E nisso, o que nós temos de pior de entregar para a sociedade? Sobre uma alteração, uma falta de percepção do real e o que deveria ser saudável e natural. Pois bem, então, disso tudo, junto com a indústria, é criado a corpolatria. A corpolatria, ela é o quê? O culto ao corpo, em detrimento, ou até melhor, tirante a qualquer tipo de benefício à saúde. O importante é você estar esteticamente bem adequado, independentemente se você for afetar as condições que seriam essenciais à saúde. Nisso, você cria um compilado de comportamentos de insatisfação, de angústia sobre maus resultados e aquela obrigação social também. É da onde entra em uma nova discussão, uma outra discussão futura, que até hoje é complexa, porque o erro está no outro. O personal trainer ele pode ser, ou não pode estar acima do peso. Enfim, isso é para outra discussão. Aí vamos para a questão da saúde versus corpolatria. O que é saudável e o que é excesso, a obsessão pela sua imagem. O personal trainer, ele trabalha com estética, mas o seu compromisso, a sua responsabilidade, ele está muito além da estética. O principal é a saúde. Eu falo para os meus alunos, é preferível não ter dor, é preferível ter saúde à estética. Quem tem uma coluna dolorida, quem tem uma falta de capacidade, seja em andar ou em falta de força, com certeza prefere adquirir essas capacidades ou perder aquela dor se fosse escolher entre essas características e um abdômen trincado. Mas o que eu sempre tento empregar é o abdômen trincado e também capacidade física, saúde e funcionamento. É essa minha diretriz em relação à minha profissão, a que eu escolhi. Até porque eu adquiri essa questão. Sem dor, eficiente, funcionalmente bem capacitado para várias variáveis, para várias questões
calistenia, nado, corrida, salto, resistência de força, endurance, todos eles eu tento sempre me colocar em condições de estar sempre na limiar para cima. E agora eu vou colocar até uma cena que eu achei muito importante do The Chosen, na época eu assisti com minha esposa, e ali já captei a parte sobre a atividade física, sobre o exercício físico, o treinamento, e o que ela pode trazer e transmitir para a sua capacidade funcional. Vão acordar o acampamento todo com esse barulho. Vista uma túnica, antes que as mulheres levantem. Elas já estão de pé e eu as ouvi estudando na tenda delas. Sabe, sua obsessão por exercícios? Isso cheira a helenismo. Só estou tentando me preparar. E se os romanos mudarem de ideia e fizerem o que fizeram com seu antigo mestre? Será que dá para não tocar nesse assunto? A mente e o espírito são mais importantes do que o corpo. Como ter uma mente saudável e um corpo Estou saudável. falando sobre enfatizar um mais do que o outro. Então coma um arbusto inteiro de frutas venenosas. Depois me diga como está a sua mente. Nessa aqui você vê uma crítica, como se fosse visto uma obsessão em relação à atividade física, o exercício físico. Se cuidar, melhor assim, tá? Para não ter erro conceitual. E uma certa confusão em relação ao que ele está fazendo. Aí qual aquela dualidade? O corpo, a mente e o espírito, ele é melhor que o corpo? Não, tem que estar tudo equilibrado. Você precisa de mente, corpo, espírito, tudo junto. Pelo menos aqui enquanto em plano terreno. E aqui, até essa crítica do Z é o seguinte, porque o Z, para quem não assistiu The Chosen, ele era um dos apóstolos ali, pelo menos na série, um dos mais capacitados fisicamente. Porque ele foi treinado pelos Zelotes, eram militares, né? Então eles faziam diversos treinamentos, e também não só para a questão física e mental. Então ele conseguia performar muito melhor do que os outros. Enquanto alguns ali estavam fazendo trabalho manual, ele conseguia fazer o trabalho manual, conseguia fazer as peregrinações, conseguia fazer as marchas, conseguia fazer também a atividade física. E está sempre em condições de ali apoiar Jesus Cristo. Nessa série, pelo menos, tá? Então, eu espero que tenham gostado desse novo vídeo e que ao longo vocês podem continuar mandando mensagens ou até dúvidas que eu vou tentar fazer o meu melhor, tá? E como sempre, curte se você gostou, compartilha também se você gostou e queira transmitir essa nova visão que você talvez não veja diariamente sobre a educação física, porque é uma visão que está voltada para o que é o certo, que é verdadeiro, e não aquilo que é desnecessário, desimportante, como a estética, o uso de drogas e outras coisas mais que você mais vê aí na sociedade.